Pastor Gidalti Alencar, bacharel em Teologia e doutorado em Ministério pela Southern California Theological Seminary. Foi o fundador da Igreja Cristo Nossa Rocha, na Flórida. É conferencista, escritor, intérprete e presidente da Associação Connection. Glória a Deus. Eu gostaria de cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus. E olhando esse vídeo ali, eu vi que eu não sou nada mesmo, né? Você vê que eu tentei com barba, sem barba, mas não tem jeito, não melhora. É a mesma coisa. Quem nasceu na Bahia vai ser sempre baiano. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus tem uma grande bênção para você hoje à noite. Glória a Deus. Estou feliz em estar aqui com meu amigo pastor André Chalite, né? Deus nos conectou algum tempo atrás, e aí nós ficamos meio sumidos, e agora a gente está junto de novo, junto e misturado, estamos igual corintiano, não é verdade? E quero agradecer aqui o André por ter me chamado para estar aqui mais uma vez, e também agradecer ao pastor Adilson por essa oportunidade. Para mim não existe igreja pequena, né? A igreja ela é sempre grande, que ela faz parte do corpo de Cristo. Então nós somos de um exército poderosíssimo, que já venceu reinos, né? Reis, nações, e vai ser o único exército vitorioso na eternidade. Quantos podem dizer amém por isso? Antes de começar aqui, eu queria só apenas avisar que eu trouxe 3 livros, não é um livro, né, de cunho teológico profundo, como o nosso professor André escreveu. Aí é um livro mais de autoajuda, né, um livro simples. O primeiro deles é esse aqui, Recomeçar. Eu tenho encontrado tanta gente que perdeu tudo nessa crise, gente que perdeu quase tudo, mas você não pode parar. É importante você continuar. Lembra a história de Jó? Jó perdeu tudo, no final ele recomeça com um pouquinho e Deus lhe dá tudo em dobro. Se Deus fez por Jó, pode fazer por você também. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: se Deus fez por Jó, por que não fazer por ti? Não é verdade? O segundo deles é esse aqui, O Poder do Clamor. Esse livro é uma bênção. Eu falo ali sobre o texto de Jeremias 33:3, a primeira parte que diz: clama a mim e responder-te-ei. E eu falo sobre o tipo de clamor, né? Como clamamos, a quem Deus responde, por que Deus responde. E Deus às vezes demora para responder o nosso clamor, às vezes demora um pouco, às vezes a resposta é instantânea, e tem às vezes que Deus não responde o nosso clamor. Tem momentos que Deus não responde o clamor, e é importante entender o porquê. E aqui eu cito um texto da Bíblia onde o Senhor respondeu até o clamor do diabo. Olha que coisa impressionante, tem na Bíblia isso. Onde está, pastor Gidalti? Não vou falar, senão você não compra o livro, né? Brincadeira. Ai, ai. Temos esse outro aqui, Como Mudar o Meu Destino. Todos nós temos um destino traçado por Deus, mas o diabo ele quer roubar o seu destino, e às vezes ele coloca um caminho diferente e errado. E é sobre a história do cego Jericó. Pobre cego, ia viver ali pedindo o resto da vida, né? Discriminado pela sociedade, mas um dia apareceu uma oportunidade, e aí ele agarrou e mudou a história da sua vida. E o último deles, Vivendo Além das Expectativas. Se olharmos hoje, qual é a expectativa, ou quais são as expectativas em qualquer parte do mundo, a coisa não está fácil, principalmente na nossa nação brasileira. Gente, não é brincadeira o que está acontecendo, e como o pastor Doni Swegert falou essa manhã, está na mão do povo brasileiro a escolha e a mudança que o país precisa. Mas se a gente não orar e também não trabalhar, não vai ter. Então, se olharmos as expectativas do mundo, não tem nenhuma, mas eu e você, nós temos uma expectativa, porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Amém ou não amém? Esse livro vai estar lá fora, custa apenas R$15 cada um. E hoje tem uma promoção, se você levar os 4 vai ser R$60, tá bom? 15, 4, 60. E a promoção é que você pode parcelar. Eu aceito vale refeição, ticket de restaurante, passe de metrô, de ônibus, e eu troco para
ingresso final da Copa de 2022, né? Que essa já foi, entendeu? E outro dia, pastor disse, eu falei isso numa conferência que eu estava ministrando lá em Minas Gerais, Mineira é interessante. Aí o irmão levantou a mão e falou, pastor, o senhor troca por manga? Aí eu fiquei olhando e falei, eu nunca vi uma proposta. Eu falei, troco, porque ele falou, rapaz, eu tenho umas mangas grandes assim, na hora do culto, aí passou. Eu ia ministrar no outro dia, quando eu chego de manhã, está o pastor, o irmão lá, né? Melhor dizendo, com 2 sacos cheios de manga. Pastor, trouxe aqui as mangas, cadê meu livro? Aí, eu tinha falado em púlpito, eu não ia poder nem dizer que era brincadeira, né? Aí eu falei para ele, então tá bom, irmão, vai lá, pega os 4 livros. Aí para me encarregar essas mangas, eu tive que colocar as mangas dentro da mala e mais uma sacola, minhas roupas ficaram cheirando manga. Aí eu chupei manga a semana inteira, 2 semanas eu fiquei emangado, mas foi uma benção. Se você tiver, hoje, não é época de manga, agora é época do quê? De pocã, se tiver pocã eu gosto também. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Aliás, 4 e 23, desculpa. Provérbios 4 e o versículo 23. E aí eu vou fazer um videozinho aqui para a gente postar. Pode, pastor? Não tem problema não, né? É? Então tá bom, eu vou começar aqui assim, ó, vou falar e vocês dão um brado aí de vitória. Olá, estou aqui na igreja Aba, né, em Curitiba. Aí o pessoal abençoado. Essa noite começou aqui na quinta-feira, pastor Jorge Linhares ministrou. E hoje Doni Swegert estará ministrando e agora eu estarei ministrando e tenho certeza que Deus vai fazer uma mudança radical na vida. Ei, dá um brado aí! Pronto, glória a Deus. Vamos lá, Provérbios 4 e 23 diz assim, eu vou ler em 2 versões, é muito importante. Primeira delas diz assim, guarda com toda a diligência o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Aí se você for ler aqui e tentar entender esse versículo, guarda com toda a diligência o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Sabe o que a gente deveria fazer? Cortar aqui o peito, arrancar o coração e guardar. Mas na realidade não é isso. Vamos ler em outra versão para entender o sentido verdadeiro deste versículo que vamos aplicar para as nossas vidas, Provérbios 4 e 23, que diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou repetir, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Para mim este é o mais importante versículo, um dos mais, poderia assim dizer, porque sem ele, sem você colocar em prática este versículo, nem João 3,16 funciona na sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o Filho para que todo aquele que crê não pereça, tenha vida eterna. Se você não acreditar nisso, nem a salvação você alcança. Então eu vou pedir que você repita comigo esta noite, em voz alta, este versículo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos lá, 1, 2, 3. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Todo mundo falou, olhando para mim, eu gostei muito, porque eu estou sempre cuidando daquilo que eu penso. E olha, a nossa vida, a tua vida, a minha vida, ela é uma guerra, é uma batalha. E tem muitas pessoas que pensam que a nossa guerra é contra João, Maria, Ricardo, André, Adilson, Wilson. Não, a nossa guerra acontece no nosso pensamento, e o diabo contra a gente. E se nós não tivermos o controle dos nossos pensamentos, não vamos conseguir galgar aquilo que Deus tem para nós. E aí você vai fazer de uma forma diferente. Você vai colocar a mão no seu peito, você vai dizer o seu nome
e você não vai olhar para ninguém, vai olhar para você e você vai falar bravo consigo próprio, dizendo: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos lá fazer esse exercício? Vamos dizer bem alto, eu vou contar até 3, você fala o seu nome e repete para você. Não olhe para mim. Vamos lá. 1, 2, 3. Gidalti, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E agora, por último, você vai dizer para a pessoa da direita e da esquerda, para ficar bem guardado. É uma didática, né? Importante a repetição. Diga aí para a pessoa da direita e da esquerda: tenha cuidado com o que você pensa, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém. Olha, se eu fosse você, eu pegaria agora, faria algo muito importante. Olhe para a pessoa da direita e da esquerda e diga para ela assim: você está muito bonito, bonita, elegante, cheiroso. Faça um elogio aí, use sua palavra. Se é sua esposa, seu esposo, dá um beijo, diga a ela: te amo, a ele: te amo. Olha que lindo, gente, um elogio deixa todo mundo, mesmo se a pessoa não estiver bonito aí, cheiroso, faça aí, faz de conta que está, tá bom? Amém, olha lá. A alegria é uma coisa impressionante, olha o elogio que faz, gente, até os feios ficaram alegres, eu estou olhando daqui. Se eu fosse você, eu falaria agora assim para a pessoa: eu estou sentindo que você vai me dar os 4 livros de presente do pastor Gidalti. Glória a Deus. Vamos aqui, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Enquanto, preste atenção, nós estamos sentados aqui, o diabo está lutando na mente de pessoas. Tem pessoa sentada do seu lado agora que está tendo uma batalha terrível. Sabe por quê? Porque quando o diabo consegue enfraquecer tua mente, controlar tua mente, destruir o teu poder de construir pensamentos, você está uma pessoa amarrada por ele. E sabe por quê? Porque o diabo entende o que é que Deus fez por você e por mim. Vamos entender alguns princípios e aplicar as nossas vidas. Em primeiro lugar, a maior artimanha do inimigo contra a nossa vida é através da distração. A maior artimanha do diabo contra a nossa vida é através da distração. Essa semana eu ensaiei umas 10 vezes de jogar meu celular no lixo, quebrar, jogar de prédio. Eu olhei e eu falei: não posso. Sabe por quê? Porque o celular está destruindo a nossa vida. E não adianta você me olhar com esse olhar, né, disfarçado. Não, você também está viciado no Instagram, no Twitter, no Zap, no Facebook. E o que é isso, gente? Não é nada mais, nada menos do que distração. Sabe por quê? Pois o diabo, ele sabe que Deus nos criou com as seguintes condições e características. Número 1, nós fomos criados para dominar. Se você começa a ler a história do homem, da humanidade, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, ele vai criando as coisas. E aí Deus depois cria o homem. E ele coloca o homem com a mulher também no jardim, e ele diz: domine sobre tudo. Sobre as aves do céu, os animais e as coisas da terra, e também sobre os peixes, a água. E aí temos um exemplo de quando aconteceu esse domínio, quando Noé foi chamado por causa da concupiscência, o pecado da humanidade, né? E a Bíblia até se refere, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Eles casavam, davam-se casamento, era um mundo já pervertido, e também uma das maiores características daquela época era a violência. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Aí Deus chama Noé, e Noé tem que construir uma arca. Aí ele tem domínio sobre tudo. Ele pega a árvore, constrói, mexe com betume, faz aquele barco imenso, ele traz as aves, coloca dentro da arca, os animais, e depois ele navega sobre o rio e peixe. Noé teve o domínio de tudo isso que Deus falou. Segundo,
Nós fomos criados por Deus também para produzir. Repita comigo, produzir. Certa vez Jesus estava andando e com seus discípulos passa perto de uma figueira, uma árvore, e aí ele olha embaixo e não encontra fruto. Não vamos entrar aqui em detalhe teológico, alguns dizem que era a época de fruto e outros dizem que não, mas se o Senhor estava ali tinha que frutificar, porque ele foi o Criador, não vou falar nada sobre isso. Mas Jesus olhou, não tinha fruto e ele vai e amaldiçoa aquela figueira. Eles passam, depois voltam, Pedrão dá uma olhada e fala, lá Jesus, que interessante, a árvore que tu amaldiçoou, porque não estava dando fruto, ela secou e morreu. Então a pessoa que não produz, ela também não deve viver. Muitas vezes vive mais morta, porque não tem, sabe o quê? Frutos na sua vida, e acontece muito. Aqui nessa igreja não, mas eu tenho ido por igrejas aí afora, que tem gente que não produz nada, muito pelo contrário, só dá trabalho. Terceiro, Deus também nos criou para influenciar. É muito importante, e aqui nós encontramos um texto, que nós somos luz do mundo e sal da terra. O que é que faz a luz? Se a gente apagasse toda a luz aqui, meu irmão, ninguém iria me enxergar, até o som aqui ia pifar, porque não teria energia. Assim é você e eu, quando a gente chega num lugar, nós temos que brilhar e nós temos que conservar. Mas infelizmente, eu repito, aqui nessa igreja não tem, mas eu tenho ido em igrejas por aí que é impressionante. Tem crente que ele chega num lugar, está todo mundo xingando, ele passa a xingar, piada, aí ele começa a contar, ele sabe as piadas mais sujas, e depois chega na igreja com a cara de santão, cara de pau miserável. É igual aquela história, né? Um irmão que era meio crente, não era muito crente, chega num boteco, aí fala bem alto, Pai do Senhor, meus irmãos. Ninguém responde, aí ele vira para o cara do bar e diz assim, coloca uma aí para mim. Você sabe o que é isso, né? Quem sabe? É uma pinga, né? Uma bebida, coloca aí. Primeiro o cara, né, inspecionou o ambiente para ver se não tinha nem o irmão. Se não tinha, ele caiu para dentro. Interessante. E por último, número 4, nós fomos criados para servir. Eu vou pedir que você repita comigo. Fomos criados, diga comigo, para dominar, diga produzir, influenciar e por último, servir. E o mais importante deles é o servir. O próprio Jesus, ele disse o seguinte, olha, tem muita gente que pensa que eu vim para ser servido, eles estão enganados. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e entregar a minha vida em favor de muitos. Eu quero te dizer que o sucesso da tua vida está em você servir. No momento em que você faz qualquer coisa para abençoar o próximo, para servir ao próximo, sabe o que acontece? Isso se torna uma semente e você vai colher em todas as áreas da sua vida. Lembre-se sempre disso, você quando passa a ser um servo em todas as áreas, sua vida será abençoada, porque você vai estar imitando o caráter de Cristo. Quantos dizem amém por isso? Em segundo lugar, a única forma do inimigo nos distrair é através ou tirando o nosso foco. A maior maneira, ou a única forma de o inimigo nos distrair é tirando o nosso foco. Essa palavra foco não é uma palavra muito usada, mas é uma palavra muito importante. E aí talvez você pense, pastor Gidalti, o que é foco? Foco é qualquer coisa que consuma seu tempo, energia, finanças e atenção. Tempo, energia, finanças e atenção. Isso é o seu foco. Você foca em alguma coisa e você trabalha arduamente para fazer tal coisa, construir, por exemplo, ir para uma faculdade, uma universidade, uma invenção que você faz, uma loja que você monta, um ministério que você começa e você coloca tudo que tem para que tal coisa funcione. E existe 4 tipos de foco que você vai encarar na sua vida. Vou repetir, 4 tipos de foco que você vai encarar e vai ter que ter na sua vida para que você possa ser bem-sucedido. Número 1, é o que eu chamo de um foco pequeno. O que é isso?
é o foco da sobrevivência do dia a dia. Mas tem pessoas que confundem, misturam os focos e aí não se dão bem na vida. Por exemplo, foco diário, qual é o principal? Acordar de manhã e comer. Não é verdade? Aí acorda de manhã, toma o café. Aí tem gente que toma o café da manhã, já fala o que é que eu vou comer no almoço. Aí quando almoça, antes de almoçar, ele já está pensando no lanchezinho das 3. E aí ele já pensa nas 6 horas o que vai comer. E antes de dormir, o que eu vou comer? Aí hoje é que dia sábado, meu Deus, amanhã é domingo, amanhã eu vou na casa da sogra. Será que ela vai fazer aquele frango assado com aquela maionese e aquela salada e aquele arroz e a macarronada? Aí a pessoa fala, mas à noite eu vou na casa do outro pai, parente, não sei o que. Segunda-feira, o que é que eu vou comer? Terça-feira, meu Deus do céu, nós já estamos chegando perto do Natal, será que vai ter peru assado, leitoa assado, será que vai ter aquela cesta de frutas? Aí a pessoa fica desesperada, meu Deus, eu tenho uma viagem marcada para fevereiro, eu vou lá para os Estados Unidos, será que lá tem comida? Que tipo de comida que vai ter? Será que é melhor eu levar uma bolsa cheia de comida? E às vezes, você vê no aeroporto, é impressionante. Esse dia eu estava assistindo um programa, a mulher viajou de um país para os Estados Unidos, meu Deus do céu, ela levou de tudo dentro da mala. Aí a pessoa perguntou, a senhora acha que não tem comida aqui no nosso país? Até semente para plantar o alimento que ela comia, ela levou. Não, porque eu vou plantar, de repente nasce a árvore, ainda dá tempo de eu comer. Meu Deus, isso é um foco diário. Você não pode misturar um foco pequeno com outro tipo de foco, porque senão a sua vida não faz sentido. Come agora, né? Antes do culto ou depois, e fica tranquilo. Amanhã está garantido por Deus que nós vamos ter o nosso alimento. Até enquanto nós dormimos, o Senhor faz as árvores tudo produzir. Então fique tranquilo. Fala para o irmão que está ao seu lado, que ele está desesperado. Fica tranquilo, vai ter sua comida. Qual é o meu foco agora? Meu foco é pregar a mensagem. Depois, no intervalo, eu vou comer algum lanchezinho. Eu não sei se tem, se não tem, já vão ter que correr e preparar. Tem, Ale, eu já sabia, o Senhor já tinha me revelado, e depois do culto eu vou comer um hambúrguer, porque senão eu não vou conseguir dormir, mas esse é o meu foco para hoje, amanhã já está garantido, amém ou não amém? Segundo tipo de foco é o foco médio, que eu diria que você pensa num período médio. O que significa isso? É aquele foco em que você se prepara para aquilo que você quer ser ou para aquilo que Deus te chamou para ser. E está acontecendo algo impressionante. Hoje, tem jovens com 16, 17, 18, 19 anos, 20 anos de idade, que desistiram desse tipo de foco. Tem gente desistindo até de estudar. Não quer mais faculdade. Não, o mundo está bagunçado. Para que estudar? E a realidade é que você estuda, no final a única coisa que serve é que você aprende a ler e escrever e nem precisa mais somar, que hoje tem as calculadoras. Mas você tem que estudar e tem que ter o diploma. Eu me lembro quando eu era adolescente, aí uma crise violenta, esse país aqui só vive em crise, né? Aí Jesus vai voltar e começaram a pregar que Jesus estava voltando. E desde a época dos discípulos falam que Jesus está voltando, ele não voltou ainda, mas ele vai voltar um dia. Só que eu não preciso me preocupar com isso. Aí eu falei para minha mãe, eu vou parar de estudar, mamãe, que Jesus está voltando. Aí ela falou, como assim? Não, eu quero trabalhar para o Senhor, Jesus está voltando. Aí ela falou, não, eu sei que ele está voltando. E eu não tinha nem falado para ela, eu já tinha saído da escola. Ela falou, não, você vai voltar para a escola estudar, e se Jesus voltar e você estiver dentro da sala, você vai com ele, não tem problema. Sabe, nós paramos às vezes aquilo que temos que nos preparar para ser e queremos que o Senhor faça a nossa parte. Ele nunca vai focar naquilo que é seu, porque Ele já te deu a capacidade e a habilidade. Então você faz a sua parte, Ele faz a dele. Fique tranquilo que o Senhor tem controle das coisas. Terceiro tipo de foco. É aquele foco a longo tempo, período longo. E o que significa isso? Significa a missão que eu tenho aqui na terra, que pode ser chamada de desígnio, propósito. Todos nós aqui, sem exceção, temos uma missão a cumprir aqui na terra. Mas eu vou falar um negócio, tem muita gente que vai passar pela terra e nunca vai cumprir a missão, porque nunca descobriu a missão. E o que mais impede a missão, número 1, é a distração, a perda de foco e a preguiça.
Todo mundo fica em silêncio, porque a preguiça é uma coisa que está ardente, latente, patente no coração. Pelo silêncio que vocês fizeram, aqui tem muita gente preguiçosa. Não é verdade? Não? Meu irmão, uma cama com um travesseiro e um remédio que bota você para dormir, não tem coisa melhor. E por último, o último tipo de foco, o foco eterno. Esse é o mais importante de todos. Porque nós somos o que? Passageiros, peregrinos. Nós estamos aqui por um período cumprindo um propósito de Deus, mas o propósito de Deus para as nossas almas e espíritos é um propósito eterno. Então você e eu temos que estar sempre preparados para que a qualquer momento possamos morrer. Nunca sabemos. Eu já vi história, conheci, tinha um amigo, um pastor, amigão meu lá nos Estados Unidos, ele veio pregar aqui no Rio de Janeiro, estava no púlpito pregando, daqui a pouco, bum, caiu para trás. Correram lá, não dava mais tempo, morreu no púlpito. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E você também vai. Fala para a pessoa que está, você vai morrer também, meu querido. Nós nunca podemos perder o foco de, apesar de toda luta, tribulação, adversidade, de todo ataque satânico e maligno, nós não podemos abrir mão da nossa fé em Cristo, o sacrifício de Jesus e a salvação nossa. Isso é muito importante. Por falar nisso, quantos aqui têm fé que já estão com o nome escrito no livro da vida? Dá um brado de vitória e um aplauso bem forte ao Senhor. Então preste atenção, cada foco na sua área e na sua posição, no seu lugar certo, porque senão confunde. Se você pega o foco pequeno e coloca como foco principal da sua vida, acabou. Você vai ser só obeso. Você vai ser só preguiçoso. Então é muito importante, esses dias atrás eu estava assistindo uma corrida de Fórmula Indy, e aí estava bonita, a 500 milhas de Indianápolis, fazia tempo que eu não assistia aquilo, e parece que eu coloquei lá com um propósito de Deus. Aí daqui a pouco eu estou assistindo aquilo, bum, uma batida, horrível, 4, 5 carros se envolveram na batida. Aí o comentarista parou, olharam de novo, replay várias vezes, aí ele falou, caramba, não dá para entender isso. Esse camarada que bateu aí e causou esse acidente, ele foi campeão ano passado. Era um japonês. E aí o cara comentou o seguinte, ele, como ganhou ano passado, ele pensou que ia ganhar de novo e aí não teve cuidado. Essa curva que ele entrou, ele teria que ter tirado o pé do acelerador, diminuído, controlado. Mas o que estava acontecendo? Ele estava com foco lá na bandeirada e esqueceu que na curva a gente precisa diminuir, que tem outras pessoas na nossa frente, que muitas vezes temos que desviar para conseguir chegar no foco e no propósito que Deus tem para a nossa vida. E como ele não cuidou, estragou o seu plano, estragou o plano de outros que estavam ali, que não tinham nada a ver com aquela sua loucura e aquele erro que ele cometeu. Cuidado, às vezes você foca errado e você não prejudica apenas a si próprio, você prejudica também outros que estão ao seu lado, ao seu redor, muitas vezes a sua família, o ministério, um departamento da igreja. É muito importante isso. Aprenda, estuda, leia sobre o foco, porque você vai ter que ter um conhecimento sobre o foco e o que fazer com ele. Em terceiro lugar, qual a importância da pessoa estar focada no propósito estabelecido por Deus? Qual é a importância da pessoa estar focada no propósito estabelecido por Deus? Eu vou fazer uma pergunta aqui, a maioria das pessoas erram. Quantos aqui tem propósito na vida? Levanta a mão. Quem tem propósito, levanta a mão. Está vendo aí? Todo mundo errado. Sabe por quê? Ninguém tem propósito, a gente usa isso, mas é errado. Sabe por quê? A Bíblia diz em Provérbios o seguinte, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Repita comigo, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então você e eu, nós não temos propósito. Propósito é algo de Deus.
Sabe como é que é isso? Propósito, Deus anda na história, constrói tudo, e Ele volta no tempo para fazer a pessoa que vai cumprir o propósito que Ele tem. Por exemplo, essa cidade de Curitiba, pastor Adilson, você não sabia, mas ela já estava planejada por Deus há muito tempo. A cidade de São José dos Pinhais também, essa rua aqui já existia, esse prédio aqui da esquina já existia, aquele terreno ali também que vai ser a igreja já existia. Aí Deus veio na história, aplauda ao Senhor aí. Aí Deus vem na história, no universo, no tempo, Ele vai lá na frente, constrói o planeta Terra, constrói a cidade de São José dos Pinhais, coloca o aeroporto aqui perto, aí Ele faz tudo e Ele depois volta, cria o pastor Adilson, e aí Ele veio e também criou o pastor André, e aí Ele marcou que no ano de 2018, tirei essa conferência aqui nesse final de semana. Enquanto eu estava falando aqui, eu me vi descendo num carro bem chique, sentado atrás, com o motorista de boné, e o motorista estava me trazendo para pregar para uma multidão ali em cima. Não sei se vocês acreditam nisso, né? Mas eu creio que o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Tá muito barato. Eu não acredito que essa é a alegria de vocês, não, gente. Eu repeti que eu via, meu Deus do céu, aquele templo belo, mas será que você pode dar um brado aí? Então Deus é que tem propósito na nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa, olhando para todo mundo aqui esta noite, Deus ainda tem propósito para a sua vida. E aí você diz, pastor Gidaldo, está tão difícil, eu não acredito. Sabe como é que eu sei? Quem quer saber porque eu sei? Levanta a mão, quem quer saber? Eu sei que Deus tem propósito na sua vida porque você ainda está vivo. Porque se você não estivesse vivo, como é que eu sei que você está vivo? Eu sei que você está vivo porque você não está morto. Olha que coisa profunda. Apesar que tem um que está meio morto, meio vivo, mas você ainda está vivo. E aonde a vida, a possibilidade, a probabilidade, ainda há, sabe o que? Capacidade. Deus tem colocado talento na sua vida, meu irmão. Se alegra, porque Deus ainda vai usar a sua vida em nome de Jesus. No Novo Testamento, o propósito é algo tão importante que o Novo Testamento diz assim, capítulo 5, 29 e 30. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque e o jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo ir inteiro para o inferno. Isso aqui é o propósito eterno. Meu Deus, já pensou se a gente fosse usar literalmente esse texto da Bíblia, pastor André? Hoje à noite não ia ter uma pessoa aqui sem bengala. As igrejas seriam tudo igreja do povo sem olho. Que é isso? É tudo pecador. Arrancamos porque estava pecando. É outro sem braço, sem perna. Mas não é isso que o Senhor quer falar. Porque se fosse literalmente, estava feia a coisa. Sabe o que Ele está dizendo? Olha, se o seu olho está fazendo algo errado, cobiçando aquilo que não deve, não é o problema do olho, o problema é da sua mente. Porque o que controla o olho é a mente. O que controla a mão é a mente. E é muito importante, é tão radical esse texto que fala, joga fora, arranca, é melhor fazer isso do que ir para o inferno. É o propósito mais importante. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão na frente, adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe aqui, uma coisa que me chama muita atenção, e eu luto com isso, tem uma guerra na mente todo dia. Eu não sei, você tem gente que nega, mas eu brigo demais com o meu passado. Rapaz, o diabo traz coisa ruim do passado o tempo todo. É o dia todo, à noite, às vezes eu estou dormindo, e aí ele vem, lembra daquilo? E às vezes você pensa na coisa boa que aconteceu também. O passado, ele vem de duas formas, o mal e o bom.
Poxa, aconteceu hoje, já não acontece mais. Então ele é miserável, ele gosta de te machucar. No passado você fez isso, você é ruim, você é pecador. No passado você conseguiu, você foi feliz, você conquistou. E hoje você não consegue mais. E parece que o diabo fica assim, não consegue mais, não consegue. Rapaz, aqui eu não sei se tem esse tipo de diabo, mas por onde eu vou por aí, cara, é um negócio de doido. E aí o que acontece quando você começa a olhar para o passado, quando você começa a permitir com que membros do seu corpo, através da sua mente, comecem a cobiçar aquilo que não devia, você perde o foco de uma forma impressionante. E gente, por falar a verdade, para falar a verdade, para você ser um brasileiro e tentar conquistar aqui, você tem que ser um herói. Na atual situação não está brincadeira. Essa semana eu quase chutei o balde, eu falei, não, eu vou embora para o aeroporto, eu largo tudo aqui. Eu sou cidadão americano, eu tenho um passaporte americano, gente. Eu sei que tem um espírito de inveja aqui, mas tudo bem. Vocês não viram a cara do pastor Adilson e pastor André, eu fiquei assustado. Eles fizeram assim, ó. Deus me deu, querido, eu não posso fazer nada. Mas olha, isso é algo que passa. Diga aí para o irmão que está ao seu lado, vai passar essa luta em nome de Jesus. Teve um período que eu mexia com tecido, ramo de tecido lá em São Paulo. E aí a gente comprava tecido e tinha um senhor que vinha sempre ali, um representante de algumas tecelagens, e aí lá um belo dia eu disse para ele, seu Fred, eu não vou comprar não, a coisa está feia, a venda está, caíram as vendas, cheque devolvido, o pessoal não está cumprindo. Hoje, e esse Brasil, essa crise, a crise, aí aquele homem virou para mim e falou, olha meu filho, deixa eu te falar um negócio, ele era já bem de idade, andava com dificuldade, falou, crise sempre existiu. A crise muitas vezes está aqui, você precisa achar uma maneira de passar a crise. Às vezes a crise é onde você mais conquista. E eu fiquei olhando para ele e prestando atenção. O braço dele, eu sabia, tinha uma marca aqui. Ele era um judeu que passou pelo campo de concentração. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Ele disse, as crises sempre existiram e sempre vão existir. Mas aqui, ó, é onde você tem o controle. Porque se você não cuidar do seu pensamento, meu filho, você não vai chegar em lugar nenhum. Em quarto lugar, a falta de foco, ela cria na nossa vida, ou ela cria uma vida instável e insegura para você e para os que estão ao redor. A falta de foco, ela cria uma vida instável para você e também para os que estão ao redor. Quantos aqui são pais e mães? Levanta a mão. Todo mundo, praticamente todo mundo aqui. Seria difícil casar. É que não é congresso de jovens, né? Entendi. Preste atenção. Preste atenção. Eu conheço pessoas que você vai e pergunta para ela, ô querido, como é que vai? Na paz, graças a Deus. Você faz o quê? Eu faço de tudo um pouco. Corre dessa pessoa porque não faz nada em área nenhuma. Meu Deus, você precisa se especializar em alguma área. O próprio Deus, ele tem tipos de anjos e anjos que atuam em áreas diferentes. Isso significa que você tem capacidade, talentos e habilidades que outros não têm, mas você não tem todos os talentos e habilidades e a capacidade do mundo. Aí tem pessoa que você encontra, e aí, meu querido, como é que está? Tudo bem? Está fazendo o quê? Eu montei um açougue, o negócio está indo bem demais. E você já mexeu com isso? Não, aí eu descubro fácil. Aí passa um período, você encontra a pessoa. E aí, como é que está o açougue? Não, aquilo era uma porcaria, veio uma crise, acabou. Você está fazendo o quê? Eu sou mecânico, rapaz, o negócio de carro está bom, que está quebrando. O pessoal não está comprando carro, só usando o carro velho, é funilaria, pintura. Aí você encontra a pessoa depois de um período. E aí, o que você está fazendo? Agora eu estou vendendo celular, o negócio está bombando. E a mecânica? Aquilo lá começou a melhorar o negócio de venda de carro novo, eu parei, não dá. Aí a pessoa, cada dia é uma coisa, faz uma coisa e na realidade não faz nada. E ela cria o quê? Um ambiente instável. Traz insegurança para a esposa, traz insegurança para os filhos. E você tem características únicas. Olha aqui na sua mão, dá uma olhada assim, ó. O que é isso aqui?
digital. Todo mundo tem uma digital diferente da outra. Olha que coisa impressionante. Eu fico imaginando Deus com Jesus lá, acho que os anjos, eu não sei, porque para arrumar esse negócio, não, vira um pouquinho mais para lá, senão vai ficar do André igual do Gidalt, do Samuel. Gente, que coisa impressionante. Nos Estados Unidos tem alguns departamentos, né, de segurança que você não põe mais a digital, porque eles conseguiram agora fazer a digital. Você põe num plástico, depois copia e pode usar de outra pessoa. Aí eles usam agora, sabe o quê? A íris dos olhos. Você vai lá, tem um computador que lê a íris dos olhos e abre a porta. Olha que coisa impressionante. E eles descobriram, cientistas, que a língua, cada pessoa tem uma marca diferente na língua. Então você foi criado diferente da pessoa da direita e da esquerda. Não fique copiando e com inveja do outro, porque não funciona. Você foi feito para uma coisa e nessa área ninguém vai competir com você. Quantos dizem amém? Diga assim para o irmão que está ao seu lado, olha assim, faça assim para ele lá. Faz assim, não fica com inveja de mim não e nem eu de você, cada um na sua área e seja especialista naquilo e foque naquilo que Deus te chamou, porque quando você assim o fizer, ninguém vai competir contigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em quinto, seu foco tem que consumir toda a sua energia, senão não é teu foco. Se o teu foco não está consumindo toda a tua energia, então ele não é o teu foco. Isso é muito importante. Eu estava morando nos Estados Unidos e aí vindo ao Brasil praticamente uma vez por mês, algumas vezes, duas vezes por mês. E tinha dia que eu ia no aeroporto pegar o avião, meu Deus, eu já não aguentava mais aquilo. Eu falei, eu vou mudar para o Brasil. E algumas pessoas falaram, rapaz, você é louco. Você sendo um cidadão americano, deixar esse país aqui, esse paraíso. E hoje eu estou entendendo que eles falaram um conselho que eu não ouvi, mas deixa para lá. Aí eu vim para cá porque eu tinha um foco no evangelho, na pregação do evangelho, em conferências, em estar aqui participando em igrejas, ajudando pessoas. E eu vim por quê? Porque eu sei que Deus me chamou para isso. E tem períodos, preste atenção, que Deus te chama para estar num lugar, mas tem períodos que Deus pode mudar para você estar em outro lugar. O exemplo, Elias. Deus diz a Elias, olha, vai lá para o ribeiro de Querite, fica lá que eu vou mandar um corvo te alimentar, e lá tem água. Só que um belo dia secou o ribeiro e o corvo não apareceu. O camarada ficou lá. Aí ele falou, sai daí agora, acabou o teu propósito nesse lugar. Vai lá para uma viúva de Sarepta, que eu vou te alimentar ali. E aí ele foi para lá. Tem momentos que a gente tem que mudar, é óbvio. Mas tem pessoa também que não entende isso. A coisa acaba, seca a água, o corvo desaparece e o miserável fica ali. Eu vou comer terra, o Senhor vai mandar o corvo de volta. Eu vou cavar um poço aqui que vai abrir em nome de... Não tem jeito. Mudou. Quem está entendendo e pode dizer amém? Você sabia que de repente sentado do teu lado tem uma pessoa que ainda usa máquina de datilografia? Nem olha aí, porque pode estar do seu lado essa pessoa. Pastor, eu sinto saudade daquele barulho. Tec, tec, cheque, tec, tec, vrr, tec, tec. Quem me lembra daquilo? Os novos nem lembram o que é isso. Diga aí para o irmão da direita e da esquerda, pode mudar. E quando Deus mudar o propósito, mude-se com ele. Muita gente sofre mais do que o necessário porque não muda juntamente com o propósito de Deus. Sabedoria. Olha aqui o que diz 2 Coríntios, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo, ele estava ali rebentando. Aí de repente ele recebe umas revelações impressionantes. Aí Deus manda o quê? Um espinho na carne. Cada um diz que é uma coisa, eu não sei o que é, também não vou aqui conjecturar. E ele pediu, Senhor, muda. Mas aquilo era propósito do Senhor para mantê-lo humilde.
Porque as revelações foram tão grandes que eu creio que Paulo queria andar voando. Aí o Senhor manda aquele negócio que machuca, tu é igual a ele, eu te revelei, mas tu é igual a ela, você não é melhor do que ninguém. A posição que você ocupa é apenas um propósito de Deus. Às vezes a posição do outro não aparece em lugar nenhum, mas no reino de Deus é mais importante do que a sua. Muitas pessoas, eles falam do reavivamento da Rua Azusa, né? O reavivamento que evangelizou e criou a igreja pentecostal no mundo inteiro. Mas na realidade, nenhuma pessoa quase sabe que o verdadeiro reavivamento da Rua Azusa começou na cidade de Topeka, Kansas. 2 irmãzinhas velhinhas começaram a orar. E aquele reavivamento se espalhou dali foi para o Texas. Dos Texas alguém passou ali, levou lá para Los Angeles. E aí quem leva a fama? O outro lá, o pastor Seymour, né? Aonde passaram os grandes missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, que trouxeram o avivamento para o Brasil. E ninguém lembra do nome das mulheres, mas foram elas que começaram. E quando chegar na eternidade, meu irmão, tu vai ficar impressionado. Quem são essas duas aí? Por que elas estão nessa mansão? E eu? Meu irmão, tem gente que vai ficar surpreso quando chegar no céu, porque vai ver pessoas humildes que não aparentavam ser nada nem ninguém, mas Deus tinha um propósito e a pessoa cumpriu um propósito técnico e tático, assim como o Gabriel de Jesus na seleção brasileira. Essa nem eu entendi, saiu aqui, eu não controlei o meu pensamento. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque foram entrevistar o técnico, o Tite, aí fala, e o Gabriel Jesus? Não, ele tem uma importância técnica e tática, a gente não entende que o centroavante é para fazer gol, mas ele tinha outra importância. É problema do técnico. Deus é o técnico da minha vida, do mundo, da igreja. E Ele te coloca em posições. E muitas pessoas querem que você faça o gol. Mas Deus não te chamou para fazer o gol. Deus te chamou para interceder, jejuar, orar, ficar na brecha. Ô meu irmão, tu é importante para Deus. Cumpre o propósito de Deus na tua vida. Sexto, todas as tuas recompensas dependem do teu foco. Todas as tuas recompensas dependem do teu foco. Não há como você trabalhar na Volkswagen e tentar receber o salário lá na Chevrolet. Você sabia disso? Tem pessoas que querem trabalham lá fora, mas querem ter o salário na igreja, porque vem aqui e dirige uma classe de ensino, uma célula. Pastor, eu preciso que o senhor me ajude. Mas você não está trabalhando, mas eu trabalho aqui também. E a voluntariedade que faz parte do propósito de Deus na sua vida. E o servir, aonde é que fica isso? Tem gente que diz, se o pastor pode, eu também. Vai ler a Bíblia Sagrada, o que aconteceu com aqueles que foram enfrentar Moisés e o propósito de Deus. Moisés pensa que é só ele, Arão pensa que é só ele. A terra ainda abre a boca, meu irmão. Te cuida. Amém ou não amém? Amém. Sétimo, o que fazer para manter o foco? O que fazer para manter o foco? Isso aqui é muito importante. Número 1. Vencer os inimigos da vida. Repita comigo, vencer os inimigos da vida. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ter inimigo todos os dias. Quando o diabo ele quer destruir a tua vida, ele não vem com chifrão, rabão com um triângulo no fim, com um tridente. Não, ele manda inimigo. São pessoas que ele manda para te perturbar em diversas áreas, no trabalho. Aqui na igreja não tem mais, meu irmão, eu tenho andado por igrejas aí, que tem inimigos do pastor dentro da igreja. Inimigos da mulher do pastor, não gosta do filho do pastor, não gosta da pessoa do departamento. No louvor tem uma inimizade impressionante, isso é sério. E os inimigos você sempre está preparado, então você tem que lutar contra eles. Não baixe sua guarda. Inimigo tem que ser derrotado. Amém ou não amém? Segundo, o que fazer para manter o foco? Elimine certos
amigos da tua vida. Isso é difícil. Olha lá, todo mundo agora ficou quieto. E novamente, o inimigo, ele usa amigos. E certos amigos são piores do que o inimigo. Porque o inimigo, ele já vem vestido de roupa de inimigo. Agora o amigo, ele vem com roupa de amigo e aí ele confunde você. E tem amigos que o diabo manda para roubar o seu tempo. E o tempo é precioso. E quando você dá tempo ao amigo e perde o seu tempo, você está gastando tempo naquilo que não é o propósito de Deus para a sua vida. Meu querido, aí a sua vida vai de buraco abaixo. Porque o amigo geralmente é aquele que faz a coisa, você faz a coisa. O amigo melhor, que não é o amigo verdadeiro, é aquele amigo que de repente você faz uma coisa errada e ele concorda. E o amigo verdadeiro é aquele que diz a verdade para você, é aquele que chega para você, ó, me desculpe, mas você está com mau hálito, escove o dente. Esse é o amigo verdadeiro. O outro é aquele que se chama de bajulador ou puxa-saco. E esse é o perigoso. Você tem que estar atento. Olha, tenha cuidado com a sua mente, aquilo que você pensa, porque se você não controla, outros entram dentro do seu pensamento e controlam a sua vida. Existe um princípio que você deve guardar, que é o seguinte: a distração, ela acabará com o teu propósito. Vou repetir, a distração, ela acaba com o propósito da pessoa. Meu Deus do céu, eu conheço tanta gente, e enquanto eu estou falando isso aqui, minha mente está viajando rápida, pessoas talentosas, bem mais talentosas do que eu, pessoas que estavam no ministério, pessoas que tinham propósitos grandes, pessoas que Deus abençoava em áreas de negócio, indústria, comércio, que hoje não existe, estão mendigando o pão. Sabe por quê? Distração. E a vida passa rápido. Eu estava aqui hoje de manhã, não sei se ele falou, eu no carro, eu estava conversando com o Donnie Swaggart, aí eu falei, e aí, quantos anos você está? Ele falou, vou fazer 64 agora em outubro. Eu falei, não é possível, esse não é aquele Donnie Swaggart que falava na vela. Hi, I'm here to represent my daddy, Jimmy Swaggart. 64 anos de idade. Meu Deus, 64 anos de idade. Falando do filho dele, com 38. A vida passa. E por último, você e eu, nós precisamos ser um porteiro. Seja um porteiro do que você deve. 2 pontos. Ouvir, diga comigo, ouvir. Assistir. Sentir. Ou pensar. Sentir ou pensar. Isso é muito importante. Se você não controla essas 3 áreas da sua vida, do ouvir, daquilo que você vê e daquilo que você pensa ou sente, meu querido, você vai ter problema em alguma área da sua vida. Você não vai conseguir chegar a cumprir o propósito que Deus tem para você. Um exemplo interessante. Quem aqui já ouviu falar em Bill Gates? Quem já ouviu falar em Bill Gates? Todo mundo quer isso. É um americano. O que ele criou? Apenas um sistema, o sistema Windows da Microsoft. Ele é o proprietário, dono da Microsoft. O computador era uma tela preta. Quem lembra disso? E ali tinha uma letrinha C, né, do lado. Acho que era até verde ou amarela a letra. E era horrível. Eu não gostava de computador, não suportava. Quando comecei a estudar aquilo, dar aula, deram aula na escola sobre aquilo, eu falei, isso é coisa de louco, eu prefiro a minha máquina de datilografia, que eu vejo o que está saindo ali no papel. Só que o tempo passou e uma pessoa chamada Bill Gates mudou a história da humanidade. Sabe como é que foi? Ele estava, ou vivia a maior parte do seu tempo na garagem, no porão da sua casa. Lá um belo dia, a sua mãe, chamando ele, sempre chamava, Bill, para o almoço. E nesse dia ela gritou, e ele não respondeu. Aí ela deu um grito, Bill Gates, eu estou te chamando, você não está ouvindo, menino. O que você está fazendo? E ele respondeu o seguinte, mãe, por que a senhora está brava? E ela perguntou, o que você está fazendo? E ele disse, olha a resposta, eu estou pensando, não posso pensar? Olha que coisa, eu estou pensando, repita comigo, eu estou pensando. E no pensamento, na mente, no cérebro daquele jovem adolescente,
surgiu uma das maiores companhias da história da humanidade, Microsoft, que mudou literalmente a história, avançou a tecnologia, o conhecimento em milhares de anos, porque um dia ele decidiu que ao invés de ficar no videogame, no Pac-Man, na época era o Pac-Man, ele decidiu que ele iria pensar para mudar algo que ia servir à humanidade. E porque ele serviu à humanidade, ele mudou a história da humanidade, mudou a história da sua vida. E milhares de milhões de pessoas têm a vida melhorada por causa do pensamento de uma pessoa. E eu quero te dizer esta noite, encerrando o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, e os seus pensamentos podem dirigir a vida de muitos e mudar o propósito da vida de muitos. Então, use a sua mente para aquilo que Deus te chamou para ser, e Deus dê vitória a cada dia na sua vida. Foque-se e você vai mudar a história da humanidade. Pense e você estará cumprindo o propósito de Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Pastor Adilson, eu senti aqui de fazer uma oração para que Deus nos dê força. Gente, isso é uma guerra. A gente não entende, isso é uma guerra espiritual. O que Deus tem para nós, mas o que o diabo também tem para nos destruir e tirar-nos do nosso rumo. Eu sei que o propósito do pastor está aqui na frente, ele já falou comigo, e nós vamos concordar com ele e também repreender todo o espírito do maligno que vem contra a nossa mente. E eu não tenho dúvida que Deus pode liberar as finanças, Deus pode mandar alguém para pagar isso ali à vista, outro construir, Deus pode, amém? Vamos nos colocar de pé neste momento, vamos virar para lá, estender a mão na direção daquele terreno ali, e vamos declarar que Deus, tem as finanças e Deus tem tudo pronto. Vamos lá, Pai, em nome de Jesus. Nós agora colocamos diante de Ti o Teu servo, Senhor. Repreendemos toda a obra do maligno e do mal, Senhor, todo o empecilho contra as finanças, o projeto, Senhor, desta igreja, neste lugar, que foi estabelecida por Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, fortalece a mente do Teu servo, que ele possa ter o controle, dá a ele a estratégia, Senhor, o caminho, o alvo, Senhor, dá a ele os projetos necessários para conquistar aquele lugar ali na frente, onde vai ser uma igreja imponente, grande, Senhor, uma igreja de excelência para mudar a história dessa cidade. E agora, em nome de Jesus, repreendemos todo o espírito do maligno que luta contra a nossa mente e nossos pensamentos. Deus, cria em nós uma barreira, Senhor, cria em nós e dá-nos sabedoria para que possamos controlar os nossos pensamentos e cumprir o propósito que Tu tens para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Diz aí para a pessoa que está ao seu lado, diga aí para a pessoa que está ao seu lado: eu já estou vendo você no caminho do seu propósito. Uhul, glória a Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Muito bom, pastor. Muito bom te ouvir pregar. Nunca tinha ouvido o pastor Gidalti pregar e fui muito impactado, influenciado pela palavra dele, pela fé, por esse mover de Deus. Que lindo é isso. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Glória a Deus pela tua vida. Amém?